Fala pessoal, bora trocar uma ideia sobre um dos livros que se tornou dos mais importantes da minha vida? Chega mais! Fala pessoal, sou o Andrew do Arsenal Books e inverno no Rio Grande do Sul pegando, o frio tá forte, então nada melhor do que um Fireball para esquentar a alma, um licorzinho de whisky de canela vai bem demais nessas horas. E ainda mais também para falar de uma obra simplesmente sensacional e muito controversa. Hoje a gente vai falar de Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. Eu quero começar dizendo que Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy, antes mesmo de eu começar a leitura, ela já se tornou uma obra muito importante, tá? Ela faz parte, ela é a dona da primeira leitura coletiva aqui organizada do canal, que eu chamo carinhosamente de Arsenal Club. Obrigado a todos que fizeram parte dessa empreitada e estão fazendo, porque a gente está na segunda edição, lendo agora O Prisioneiro B3087. E assim, Meridiano de Sangue foi uma obra escolhida a dedo, eu diria, porque ela traz muito da estética, ou pelo menos do que eu imaginava que a obra apresentaria, que combinaria com a estética do canal, né? E acabou indo muito além disso e a gente vai trocar uma ideia sobre, porque isso aqui é denso pra um cacete. Pessoal, antes de começar falando da obra propriamente, eu quero comentar um pouco sobre Cormac McCarthy, o autor, tá? Cormac McCarthy infelizmente faleceu muito recentemente, ele nos deixou já com uma idade avançada, beirando os 90 anos, e ele é reconhecido como um dos autores americanos contemporâneos mais importantes e influentes, tá? E eu acho de certa forma curioso isso, porque se a gente analisar toda a obra que o Cormac McCarthy nos deixou, ela não é das mais extensas. Nós estamos falando de um autor que lançou 12 livros e ele ficou muito reconhecido também, principalmente por questões de roteiros, tá? E aí me surpreendeu até que muitas pessoas não conheciam o Cormac McCarthy, mas é só a gente falar um pouquinho de cinema que todo mundo já associa, ou pelo menos conhece as obras do autor, tá? Ele é responsável por 2 filmes de grande sucesso. Responsável, que eu digo, tanto na escrita da obra original, o livro, e depois na adaptação do roteiro dessas obras para o cinema. Primeiro a gente vai falar sobre A Estrada, estrelado pelo Viggo Mortensen. Esse é um filme pós-apocalíptico dos mais brutais que eu já vi. Eu acho que eu nunca consegui ter contato com um material pós-apocalíptico tão cru quanto em A Estrada, tá? E eu fico pensando, eu assisti relativamente recentemente esse filme, tá? E eu fico pensando, para quem é pai, olhar uma obra como essa. Se ela já foi tão impactante para mim, depois que eu tiver um filho, assistir isso deve ter o dobro, o triplo, o quádruplo de significado. O peso de cada decisão tomada pelo personagem do Viggo Mortensen, ela deve ter uma escalonada de impacto e de dificuldade na tomada de decisão impressionante. E é uma obra que, mesmo só tendo visto uma vez, eu consigo ter a dimensão que a cada vez que eu assistir ela vai ter um impacto ainda maior sobre mim. Então, sabe, é bem marcante, tá? E a principal obra do Cormac McCarthy, com certeza essa mais reconhecida, é Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Do original, do livro original, No Country for Old Men, então seria algo como Não é um país para os velhos, não há espaço para os velhos, a terra onde os velhos não têm vez, algo nesse sentido, que foi traduzido aqui para Onde os Fracos Não Têm Vez, ao invés dos velhos, que eu achei uma decisão acertada, eu acho que serviu muito bem para a obra e para o propósito da obra, né? E Onde os Fracos Não Têm Vez conta com atuações estupendas de alguns dos atores que eu mais respeito atualmente dentro do cinema. Josh Brolin, Javier Bardem e também o eterno Tommy Lee Jones, tá? E aqui a gente vai acompanhar um jogo de gato e rato, tá? Porque o Leon Lee, é um nome complicado da porra, esse aqui que tá escrito, tá? É o interpretado pelo Josh Brolin. Ele é um caçador que em uma de suas explorações ele encontra alguma troca entre traficantes aí que não deu certo, acabou virando uma grande guerra e muita gente morta, e dentro desse cenário ele explora e acha uma maleta com dinheiro. E ele foge com essa maleta de dinheiro. Só que ele passa a ser perseguido, né? E por trás dessa figura do perseguidor está o Tiguri,
que é interpretado pelo Javier Bardem, com esse corte de cabelo belíssimo aqui, tá? Que ficou famosíssimo essa figura do Javier Bardem como T-Gurry. O T-Gurry é contratado para retomar esse dinheiro e aí começa toda essa perseguição. Só que o T-Gurry é a imagem mais clara de um sociopata, psicopata, motherfucker, sabe? O cara é imparável e ele vai matar quem ele tiver que matar para recuperar isso aqui. E aí também, em participação quanto a isso, a gente tem na figura do xerife o Tommy Lee Jones investigando todo esse rastro de mortes que o T-Gurry vai deixando para trás. Simplesmente sensacional, cru, brutal, com diálogos afiados, tudo nesse filme é sensacional. Não é à toa que ele ganhou 4 Oscars, incluindo de melhor filme, em 2007. Então simplesmente quem não viu Onde os Fracos Não Têm Vez, por favor, faça esse favor para si, assista essa obra. É um faroeste contemporâneo, não é de fácil digestão, ele é um filme bem violento, mas vale muito a pena. Agora entrando na obra Meridiano de Sangue em si, originalmente ela foi publicada em 1985, tá? E é aquele tipo de obra que ou tu ama ou tu odeia. Eu não consigo, de verdade, encontrar meio termo para isso aqui. Tá? E obviamente ao longo desse vídeo a gente vai explorar diversos fatores que podem contribuir para essa questão de odiar ou amar. Vamos lá! A gente vai acompanhar aqui a jornada do nosso protagonista, que ao longo de toda a obra é simplesmente chamado como Kid. Então não é apresentado para nós um nome para o protagonista, tá? E é engraçado porque Kid seria algo como traduzindo criança, e mesmo que a gente acompanhe a vida do Kid, quando ele já está numa fase mais madura, ele continua sendo referido como Kid, tá? Então a gente vai acompanhar toda a vida desse jovem já sofrida desde o início, e os caminhos dele guiam até que ele se junte ao bando do Glanton, o General Glanton, figura histórica, tá? Aí abre já um parênteses, tá? O Cormac McCarthy, ele usa de figuras históricas para fazer toda essa construção de cenário dele do faroeste, tá? Aqui a gente está numa obra ambientada ali no século XIX, mais precisamente entre os anos de 1830 e 1840. E o Glanton, ele foi de fato um general que existiu, um general inclusive mencionado nos anais da história americana, e essa por si só já é uma figura controversa, e se a gente parar para analisar todo o teor da obra, o Glanton, ele, junto de outro personagem que eu vou adentrar, ele personifica muito bem essa questão do que o Cormac McCarthy quer nos passar sobre a história do Oeste americano. O Glanton, ele era encarregado de fazer uma limpeza étnica entre ali a fronteira do México com os Estados Unidos, tá? Por que eu digo isso? Porque o Glanton comandava um grupo de caçadores de escalpos. Então nada mais é do que um bando de homens que cavalgava junto nessa região da fronteira ali, México e Estados Unidos, atrás dos indígenas, dos nativo-americanos, matavam esses grupos de indígenas, tiravam seus escalpos como uma figura de linguagem do que os próprios índios faziam, né? E vendiam esses escalpos para as regiões ali que contratavam seus serviços como essa limpeza, né? Eles estavam matando os nativos americanos, entregavam seus escalpos, pegavam uma recompensa. Então a gente acompanha o Kid se juntando a esse grupo de figuras completamente controversas, caçando escalpos ao longo da fronteira americana com o México. Basicamente, esse também já é o primeiro ponto de grande crítica por quem odeia a obra, né? Muitos trazem que o Meridiano de Sangue ele tem um fiapo de história, né? Porque justamente isso, nós não temos uma narrativa linear que diga o seguinte: o Kid ele está fazendo o que está fazendo porque ele quer tal coisa, porque ele precisa salvar alguém. Não! Tu tá só acompanhando a vida desses caçadores de escalpos. Tu vai cavalgar junto com eles pela fronteira americana atrás dos indígenas. E tu vai acompanhar o dia após dia. As batalhas, as vitórias, as derrotas. Isso. Não tem nada mais, não tem um porquê, entende? Não tem um chegar do ponto A ao ponto B. Não, acompanhe essa jornada aqui que vocês vão ver o pior do faroeste. Vocês vão ver o pior do velho oeste americano. Então é isso que o Cormac McCarthy propõe. E aí, dentro desse bando do Glanton, a gente vai acabar conhecendo uma das figuras mais nefastas com a qual eu já tive contato, e pesquisando sobre,
Ele é considerado por alguns, inclusive, como um dos grandes personagens criados dentro da literatura americana. Eu vi alguns colocando até ele ao lado da figura do Moby Dick, de tão importante e controverso que essa figura é. E eu tô falando do Juiz Holden, tá? E o Juiz Holden aqui, ele é uma figura completamente à parte de todo o livro. Ele é o charme e ele é o terror desse livro, sabe? Tudo que tu fica pensando pós-leitura de Meridiano de Sangue, de alguma forma envolve a figura do Juiz Holden. E o Juiz Holden, ele é um dos homens do bando do Glanton, tá? É interessante porque o Juiz Holden, ele é mencionado como uma figura histórica também. Embora ele tenha somente uma menção ao longo de todos os anais da história americana, fica essa questão. Será que o Juiz Holden de fato existiu? E quando vocês lerem Meridiano de Sangue, vocês vão torcer para ele não ter existido, ou ao menos não ter sido metade do que o Cormac McCarthy descreve para nós, tá? Mas é na figura do Juiz Holden que está toda a misticidade dessa obra, tá? Eu consigo classificar o Meridiano de Sangue como um faroeste surrealista, tá? Porque é bem isso, sabe? A gente não tem nada preto no branco aqui, tudo é meio surreal, tudo parece fantasioso, tudo tem uma escala maior, sabe? Tu tem aqueles tons divinos ou aqueles tons infernais, sabe? Tudo parece uma odisseia muito grande, tem essa pegada muito surrealista. E é na figura do Juiz Holden, principalmente, que a gente vai ver essa parte mais surrealista da história. E é engraçado pensar porque o Juiz Holden é a figura que o Cormac McCarthy mais descreve fisicamente, muito mais até do que o nosso protagonista, que seria o Kid, tá? E ele descreve o Holden já como uma figura muito alta, um homem largo, completamente careca, desprovido de qualquer pelo ao longo do corpo, inclusive quando ele tá pelado ele não tem pelo nenhum, e uma figura muito branca, sabe? Só de tu ler isso e tentar formar essa imagem na tua cabeça já gera um incômodo, sabe? E até, se vocês jogarem Juiz Holden no Google, já vai aparecer uma dessas imagens aqui. Uma pintura do personagem. Olha quanto de incômodo isso aqui traz, sabe? É perverso, tem algo maligno nessa imagem, sabe? E o Cormac McCarthy, ele descreve isso e nos causa arrepios quando a gente lê essas passagens de descrição do Juiz Holden, tá? E tomando cuidado para não entrar, vocês me conhecem e sabem a minha dinâmica de resenha, eu não gosto de trabalhar com spoilers, e tomando todo cuidado para que não tenha nenhum spoiler nesse vídeo também, eu vou entrar um pouco no campo de interpretações, tá? Não necessariamente isso é um spoiler, porque como essa obra ela tem essa pegada surrealista, a interpretação ela é muito aberta para todo mundo. Eu já vi tantas versões e visões diferentes para isso aqui, que é difícil até tu dar um spoiler, a não ser que tu conte o que acontece no final do livro. Então a parte de interpretação eu vou tomar a liberdade de falar aqui, porque eu acho que agrega muito, e até para trazer interesse para quem quer ler essa obra, tá? E eu vi muitos fazendo referência do Juiz Holden como sendo algo próximo da figura do diabo, né? O Juiz Holden representando toda a perversidade do mundo, todo o mal do mundo está concentrado na figura do Holden, o que também não é só verdade, né? Porque vamos lá, todos os personagens que a gente acompanha aqui, não existe bom, tudo é cinza, todos eles fazem ações horrendas, todos eles fazem ações deploráveis. Claro que o Juiz Holden ele extrapola tudo isso, só que a construção desse personagem ela é tão densa que por vezes, até quando o Juiz Holden surge, tu não tem a dimensão de todo esse mal que ele representa. Isso vai sendo construído de forma gradativa na narrativa. Só que o McCarthy aqui ele coloca o Juiz Holden como uma figura onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de tudo, ele viveu todas as eras, ele nunca vai morrer, ele nunca vai deixar de existir, ele se coloca como um ser quase imortal, sabe? E o mais interessante é que tu consegue sentir que os personagens ao longo da narrativa têm o receio de que realmente o Juiz Holden seja tudo isso que ele diz. Que ele seja realmente toda essa fama que ele carrega, sabe? E é na figura do Kid que a gente vai encontrar o mais próximo de um contrapeso para o Holden. Daí entra um outro ponto que eu vi em alguns vídeos e em algumas resenhas de que o Kid poderia ser uma espécie de representação, releitura de Jesus.
Eu não consigo enxergar dessa forma, porque vamos lá, embora o Kid seja o contrapeso, ou o mais próximo de um contrapeso para a figura nefasta do Holden, o Kid não é bom. O Kid não representa a bondade, sabe? O Kid é um personagem cinza. Ele faz coisas aqui que nós hoje, com o nosso código de ética, condenamos. Então ele não é a proporcionalidade inversa do Holden, sabe? Então eu não consigo enxergar o Kid como essa pessoa boa e esse balanço contrário, e que traga esse ponto de equilíbrio para o Holden. Mas é óbvio que ele é o maior desafio que vai se apresentar diante dessas analogias de que o Holden seria o diabo, seria a representação do inferno, sabe? Então tem toda essa misticidade por trás da construção dos personagens. E aí eu entro um pouco agora no tom narrativo, na parte um pouco mais técnica da obra, porque também é um ponto de muita atenção quando eu digo que esse é um dos livros mais difíceis que eu já li também nos últimos anos, quiçá na vida, tá? Porque aqui o Cormac McCarthy ele escreve de uma forma muito poética. E abre um ponto aqui, tá? Vamos abrir um parênteses. Eu não sei se as demais obras do Cormac McCarthy seguem esse estilo de escrita, tá? Eu não sei, eu não li ainda, mas quando eu fechei Meridiano de Sangue eu tive a certeza que eu quero ler tudo do Cormac McCarthy. Mas aqui ele traz muito esse quê poético. E eu consegui entender que essa tomada de decisão dele parte do pressuposto do seguinte: esse livro ele é muito violento, ele é muito cru. Tu vê passagens aqui que tu, puta que pariu, eu não acredito que eu tô lendo uma coisa dessas. Só que aí entra a sagacidade do autor. Se ele escreve de forma poética, ele traz uma beleza pra violência. E tu lê as palavras do Cormac que tu, porra, isso aqui é bonito, é bem escrito, cada palavra parece estar no lugar perfeitamente exato, mas porra, ele tá falando de uma coisa horrível. E aí tu te pega gostando tanto daquilo que tu tá lendo, daqui a pouco tu vê assim, puta que pariu isso aqui, eu não deveria estar gostando tanto de ler isso, sabe? E daqui parte a principal genialidade que eu vejo do Cormac McCarthy na escrita dessa obra, tá? Ele te fazer gostar tanto de uma coisa que tu não deveria estar gostando. E aí, eu separei para nós aqui uma passagem que não é das mais violentas, então até por isso que eu escolhi ela. Ela não é das mais violentas, mas que eu acho que ela traz uma síntese da beleza com a qual o Cormac McCarthy escreve. E trazendo um pouco do contexto, só para não ficar jogado isso aqui no ar, é o início de um capítulo, mais precisamente é o início do capítulo 5, tá? Onde, logo ao final do capítulo 4, existe uma batalha, existe um ataque comanche, um ataque indígena ao grupo ali que o Kid faz parte, e aqui já é o resultado imediato após essa batalha, tá? Então o capítulo aí começa assim, eu vou até tomar um fireball aqui, porque para descer ainda melhor essa passagem, tá? Com a escuridão, uma alma ergueu-se milagrosamente do meio do morticínio recente e fugiu sob o luar. O terreno onde ficara caído estava empapado de sangue e da urina das bexigas esvaziadas dos animais, e ele seguiu em frente, sujo e mal cheiroso, como algum fétido filhote da fêmea encarnada da própria guerra. Porra, fétido filhote da fêmea encarnada da própria guerra. Isso é genial. Óbvio, com o contexto até tu chegar aqui, isso aqui ganha ainda mais peso, tá? Só que aí vocês reparam que até para ler essas passagens elas se tornam um pouco incômodas, porque essa é uma outra característica do McCarthy. Ele usa muito pouca pontuação. Ele não separa vírgulas. Ele coloca e. Ele usa pouquíssimas vírgulas, ele usa poucos pontos, então são frases extensas, são frases compridas. Isso também é uma questão que traz dificuldade e eu acredito que até afaste alguns leitores dessa obra. Porque realmente é fácil tu te perder no meio da construção de raciocínio do Cormac McCarthy. Mas é um estilo. Obviamente, como eu disse, dificulta a leitura, mas eu acho que é uma questão também de se acostumar. Com o tempo, com a leitura, com o avançar das páginas, tu passa a te acostumar com esse estilo do autor. E ele não passa mais a ser um incômodo. Mas, de fato, no início é algo que tu pode vir a estranhar.
E aí, para encerrar esse vídeo, eu gosto de pensar nessa obra como a declaração do Cormac McCarthy para a base da sociedade americana que ele viveu, sabe? Para a construção e sedimentação do que é o povo americano. O povo americano ele foi criado e enraizado na violência. Esse velho oeste que a gente vê nos filmes não era brincadeira. Cormac McCarthy deixa isso muito claro para nós. E ele coloca justamente figuras históricas para dar esse peso ainda maior. Isso aqui de fato aconteceu. O general Glanton comandou homens que buscavam indígenas para matar e escalpelar, sem qualquer motivo aparente que não fosse uma rixa étnica entre os brancos e os indígenas, sabe? E existe até algumas passagens que quando eles não achavam indígenas suficientes, eles não conseguiam recolher escalpos suficientes, eles matavam os mexicanos que tinham os cabelos lisos parecidos com os indígenas e complementavam ali o saque de escalpos deles para receber recompensa, sabe? Então tu vê que não existe boa índole por trás disso. E eu acho que o Cormac McCarthy quis dizer muito sobre essa base da sociedade americana, né? Eles foram fundamentados na violência do Velho Oeste. Toda a ocupação americana ela foi muito violenta, sabe? E o Cormac McCarthy não tá aqui para nos poupar, né? Se eu pudesse dizer um subtítulo bom para esse livro é Onde os Fracos Não Têm Vez. Não existe espaço aqui para os fracos, né? Tu pode... E o Cormac ele mostra isso. Durante o Velho Oeste, a vida não tinha valor. Tu podia simplesmente entrar num bar e tomar uma bebida, tu olhava torto para alguém, mesmo que fosse sem querer, tu podia morrer por absolutamente nada. Tu podia ir numa latrina, mijar e tu morrer, sabe? Não tinha o peso da vida aqui nessa época. E isso é muito brutal, sabe? Tu fica pensando o que vem a cada página, qual é a brutalidade que o Cormac vai mostrar. E no meu entender, muitos dizem que isso é de graça, eu acho que aqui nada é de graça, tá? E eu só vou deixar um gostinho para vocês. Mas a última frase, mais precisamente, o último parágrafo desse livro me fez ter pesadelos, tá? A imagem que eu construí na minha cabeça com essa descrição de parágrafo aqui, eu vou até deixar que eu deixei uma nota aqui, tá? Não vou mostrar muito para vocês. Esse último parágrafo me fez ter arrepios. Então, vou atrás e leiam Cormac McCarthy para descobrir o que eu tô falando. Curtiu essa resenha? Deixa teu like, comenta aqui se vocês já leram Meridiano de Sangue ou se já leram alguma obra do McCarthy, compartilha esse vídeo com quem possa interessar, principalmente se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação que semanalmente tem vídeo novo por aqui. Não deixa de conferir também minha página no Instagram, arsenal.books. Todos os links úteis estão na descrição desse vídeo, inclusive o link de compra de Meridiano de Sangue na Amazon. Se você se interessou por essa obra e vai dar uma chance para a literatura do McCarthy, compra através do link, vocês não pagam nada mais por isso e ainda gera uma comissão para este que vos fala e ajuda muito no crescimento do canal. E aproveitando só mais uma vez para agradecer todo mundo que fez parte do Arsenal Club, ou melhor, que faz parte do Arsenal Club, e eu deixo esse convite aberto, tá? Todo mundo é muito bem-vindo. Quem tiver interesse, me chama, eu adiciono no grupo de WhatsApp e a dinâmica é o seguinte: mensalmente a gente escolhe o livro, eu faço o cronograma e eu programo para o final da leitura um encontro online para a gente debater. E aí a gente troca muita ideia, como essa do Cormac McCarthy rendeu umas discussões absurdas de foda, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana. Abraço!